Olá, amigo. Olá, amigos. Eu sou João Vicente e esse é o Assuntando com João Vicente, que está mais uma vez de volta. Nós sempre temos dito a vocês que quando um fato excepcional justifica uma chamada extraordinária, a gente estará aqui presente. Hoje, 5 de junho, aliás, 15 de junho, desculpa, 15 de junho, celebra-se o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A gente tem ouvido referência à celebração de diversas datas. A data da confraternização universal, que é o dia de ano, né? A véspera de ano. A data do carnaval, a data do Dia das Mães, o Dia dos Namorados, o Dia dos Pais, o Dia dos Avós, enfim, todos os 365 dias do ano, às vezes não é suficiente para encaixar tanta data. E amanhã, hoje, aliás, dia 15 de junho, celebra-se o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. O idoso tem sido objeto de muitos comentários a respeito da utilidade do idoso, da vida do idoso, do modus vivendo do idoso. E eu confesso que eu, como idoso, não sabia dessa efeméride, que o dia de hoje era consagrado a mim, né? Então eu hoje estou aqui com vocês para conversar um pouco sobre isso. Sobre essa violência, muitas vezes as pessoas imaginam a violência física, o espancamento, as palavras ásperas, a grosseria, enfim, a violência física de um modo geral. Mas eu acho que essa palavra violência ela tem uma amplitude muito grande e é preciso que a gente esteja atento para isso. A primeira violência que eu acho que se pratica contra as pessoas idosas é a sensação de inutilidade que é passada para elas. Sempre se quer inculcar na cabeça do idoso que ele aposentou-se, não é bananeira que deu o cacho. A gente aprendeu muito e ainda continua aprendendo com os povos originários. Os nossos povos originários, existe nas tribos o Conselho dos Idosos. O Conselho dos Idosos é aquele, não é que o idoso seja ele quem comanda, às vezes tem o cacique na tribo, que é o gestor administrativo das coisas da tribo. Mas existe o Conselho dos Idosos que analisam determinados aspectos em conjunto, com a vivência que eles têm, com a experiência que eles têm. E olha que experiência, eu repito sempre, isso não é comprado, o livro de experiência você não adquire, por exemplo, na saudosa livraria Pedrosa de Campina Grande ou na livraria do Luiz, aqui em João Pessoa, que abriu uma filial lá no Mag Shop, né? E está funcionando por lá também, acolhe a intelectualidade, mas lá não tem nenhum livro de experiência. Experiência se consegue vivendo. E ocorre que o conselho tribal nas comunidades originárias, ele decide os graves problemas da tribo. Por exemplo, devem ter tido muito trabalho os conselhos tribais com a agressão do colonizador, com a agressão do latifundiário, com a agressão do minerador, que se faz atualmente dentro das comunidades indígenas, né? A China também tem o Conselho de Idosos. Aliás, a China, para alguém chegar a um cargo majoritário de gestão administrativa, aos altos cargos do Estado, eles não chegam, não é nenhum preconceito contra o jovem, que poderia dizer assim, se não tem preconceito contra o jovem, não. Geralmente os dirigentes chineses são longevos.
a começar pelo comandante Mao Tse-tung, que era longevo, Zhou Enlai, Lin Piao, aquelas figuras, Deng Xiaoping, que modernizou, que foi o homem responsável pelo o alavancamento industrial da China, e até os dirigentes atuais. Isso não é à toa. Isso não é à toa. Será que esses países, as comunidades estão errados e nós estamos certos? Criou-se um consenso, um conceito de que o idoso ele é inútil e a tendência é pegar o idoso, sacudi-lo no fundo de quintal, os jovens tomarem conta da parca aposentadoria que ele tem e começarem a comprar tudo em usufruto e nem os remédios do idoso ser possível ser adquirido. Falando nisso, vocês querem uma violência maior contra o idoso do que a que nós estamos vivendo hoje pela indústria farmacêutica? Os preços dos medicamentos estão assustadores. Assustadores. Medicações, que à medida que o idoso avança na cronologia, ele vai começando a exigir medicações para mantê-lo vivo. E eu acredito, sem nenhum exagero, que tem muito idoso que está condenado à morte. E talvez tenha muita gente morrendo aí a míngua, sem ter condições de aquisição de medicamento. Está certo que o Estado chega, fornece parte dessa medicação, mas fornece de forma incipiente. Às vezes existe o interregno, às vezes existe falta, interrupção, de forma que esta é outra violência que se pratica contra a pessoa idosa. É violência contra a pessoa idosa quando se submete-se a pessoa à inutilidade e não se quer. Olha, peraí, vocês querem um exemplo? Eu já vi isso muitas vezes. Observem, quando vocês forem ao restaurante, que tiver um grupo de jovens almoçando e no meio tenha algum idoso, um ou dois idosos, podem observar que a conversa gira em torno dos que estão na mesa, mas o idoso está um pouco isolado. Quer dizer, ninguém dirige a palavra a ele. Talvez porque julguem que o que ele tem a dizer é cafona, é demodê, está fora de moda. E isso é uma crueldade, né? Isso é uma baita de uma violência. Você achar que a pessoa não pode participar de uma roda de conversa porque o que ele tem a dizer não lhe serve mais. Como se a modernidade fosse a panaceia de todos os males. É lógico que eu nunca fui contra por favor, ninguém vai dizer que eu estou falando aqui, me questionando, desfazendo dos jovens de forma alguma. Eu estou dizendo que os jovens são eternos, nós todos somos eternos aprendizes. Imaginem os jovens, que tem muito a aprender, né? Há um ditado antigo, que eu aprendi isso há muito tempo, que dizia: se o diabo é sabido porque é velho. O diabo é sabido, quer dizer, eu não me considero nem sabido e nem o diabo, mas velho eu já sou. E devo ter alguma coisa a ensinar as pessoas, não é? Eu, pessoalmente, estou no auge da minha maturidade intelectual, escrevendo todos os dias, conversando, dialogando aqui com vocês, trocando ideias. E é isso que vai mantendo a gente. E o conselho que eu dou ao idoso: não se abespinhe, não se acomode, não vá para o fundo do quintal, não vá. Não vá. Seu Agaço Correia Ferre, lá de Lavra sempre tem uma história no meio dele. Ele era pai avô de alguns amigos, inclusive de Heitor Ferre, que foi deputado estadual lá no Ceará, e de outra, de uma família ilustre lá de Lavra. E seu Agaço, quando ele ficou viúvo, sozinho, as filhas moravam em Fortaleza, e uma delas, que era casada com um funcionário dos Correios, na época, Tasso, Ilma, filha dele, foi lá e Laura, de muito boa vontade: eu vou buscar papai para ficar aqui com a gente, fica mais perto, mais fácil da gente dar assistência para ele. E ele: não, eu não vou, eu não gosto de assim, eu gosto aqui de Laura, que eu conheço todo mundo, eu ando na rua, as pessoas falam comigo, quando eu chego, eu vivo com minhas portas abertas, aquelas comunidades, aquelas conveniências que o lugar pequeno tinha, hoje não tem mais, né? Então ele foi, de muito insistir, ele foi. Quando ele chega lá em Fortaleza, aí diz: onde é que eu vou morar? Ela tinha preparado um precioso suíte
Lá na casa dela, na parte de trás da casa, ela preparou uma suíte e deixou lá toda montada, toda equipada, com cama, com geladeira, com todo o conforto que podia ter. E quando ele chegou lá, ele vinha de lá, ele chegou e disse: eu vou morar onde? Ela disse: aqui nesse fundo de quintal. Diz: quem mora em fundo de quintal é cachorro. E eu não vou morar aqui. Foi o velho acuou-se e pegou a mala. No outro dia tiveram que deixar ele lá de volta, porque senão ele não ficava. Eu estou contando, isso é uma forma também radical, né? E até indelicada por parte do idoso de reagir dessa maneira. Mas foi uma reação dele, uma reação natural, né? Por exemplo, é preciso que... Eu estou escrevendo alguns artigos, inclusive tem um aí no Prelo para sair, que é a respeito da questão do El Ninho. Que o El Ninho que está se aproximando, que vai voltar novamente, é um fenômeno que tem recorrente, que não depende da mão humana para acontecer, mas vai ser profundamente agravado por ele. E eu estou fazendo esses estudos para poder entregar aos jovens, dirigentes de órgãos, para que a partir de agora comecem a preparar a possível estiagem que vai acontecer o ano que entra. A gente cuida da seca durante o inverno. Cuidar da seca na hora é atalhar calamidade. E nós não podemos fazer isso. Então, eu quero aqui dirigir a minha homenagem aos idosos, e me auto-homenagear também, porque eu sou um deles, e dizer que todos, botem isso na cabeça, todos nós temos forma, talvez a gente não possa ter contribuição no trabalho físico. A nossa capacidade física já é limitada, mas nós temos capacidade mental, de pensar, de planejar, de ajudar, a orientar, para que as coisas aconteçam, não é verdade? A edição do site www.joaovicentemachado.com.br, por sugestão nossa, elencou aí algumas músicas. Goretti gosta muito de ilustrar os artigos, sempre que há possibilidade, ilustrar com algumas músicas. Tem uma delas, que é a música que eu utilizo como paradigma, como motivação de vida. É uma música de Luiz Antônio, que é um pseudônimo de um militar que era compositor, que usava esse nome, que naquela época ele não podia, como militar, fazer, era um homem de tendências heréticas para o exército, e ele não podia aparecer com esse nome. Eu usei o nome de Luiz Antônio. Luiz Antônio compôs belíssimas músicas que Milton interpretou e outros compositores, e ele tem uma delas que eu perguntava. Eu morei no Rio de Janeiro, no prédio que morava Miltinho, o cantor Miltinho. E eu perguntava para ele: Miltinho, qual é a música? Eu saí com o gostado de conversar, perguntava: Miltinho, qual é a música que você mais gosta? Ele disse: Eu e o Rio. Essa música é de Luiz Antônio. Então, eu tomo o Rio sempre como um estímulo e um exemplo de superação, porque se vocês observarem, o Rio nasce lá da Serra. Ele nasce no alto da Serra e vem... Ele tem 3 fases, né? Tem a fase da juventude, da infância, da juventude e da velhice. Ou seja, o Alto, o Médio e o Baixo Rio. O Alto, o Médio e o Baixo Paraíba. O Alto, o Médio e o Baixo Salgado. Assim por o Alto, o Médio e o Baixo Amazonas. Quer dizer, todo o rio tem essas 3 fases. Na primeira, ele, como todo jovem, como todo infante, ele é encachoeirado, e salta, e pula, e salta de alturas consideráveis. Depois, quando ele vai caindo na juventude, ele já chega numa fase mais serena, em que ele começa a escorrer no leito, começa a escoar no leito. E lá pela fase final, quando ele já está perto da sua foz ou do estuário, ele serpenteia o vale, faz aquela forma de serpente, já macio, para poder, talvez com medo do mistério do mar, e para poder ele entrar no mar. Mas tem um fato interessante. Chega o humano e interpõe um barramento. Tem muita gente que insiste: João, é açude. Diga: açude mas açude é uma barragem. Barrou o rio. Barragem vem de barrar. Barrou o rio.
Se você coloca uma barragem, interpõe uma barragem no curso de um rio, por menor que ele seja, ele quando chegar no obstáculo que você colocou, ele vai parar e vai ocupar a várzea. Ele ocupa inicialmente a várzea procurando um ponto de fuga por onde ele possa passar. Se a barragem foi construída e levantada e fechou a garganta, e ele não vai encontrar esse ponto de fuga. O que faz ele? Ele cresce, 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 e se o humano não colocar um dispositivo chamado sangradouro nesse açude, nessa barragem, ele salta por cima e vai embora. Então, é esse o exemplo que o rio nos dá. E os franceses têm um ditado: o homem se mede nos obstáculos. É nos obstáculos que ele se mede para ser definida a grandeza que ele tem. Então, idosos, queridos, que somos, um abraço a todos vocês, a nossa palavra de alento, a nossa palavra de estímulo, e a nossa palavra de advertência. Não desistam. Não parem. Não parem. Porque na hora que você para, você começa a esperar por quem você não deseja se encontrar, não é? Quer dizer, a morte é uma coisa, é uma coisa inevitável que nós vamos nos deparar. Agora, nós não vamos procurar, mas vem cá, você esqueceu de mim? Não, ela venha. Eu sou um soldado disciplinado da vida. Na hora que chegar, está tudo pronto para a gente seguir. Mas eu não vou atrás dela para que ela cumpra o mistério dela, para que ela cumpra o ofício. Um grande abraço a todos vocês. Novamente, o Assuntando com João Vicente se recolhe. E como eu diria no encerramento do Repórter S, voltará quando um fato excepcional justificar uma chamada extraordinária. E fato excepcional é o que não está faltando. Senão eu estaria todo dia aqui. Mas como eu gosto também da palavra escrita, eu gosto de mesclar. Aqui eu venho e falo, mas eu gosto da palavra escrita. Um grande abraço a vocês. Gorete vai colocar algumas músicas, além de Eu e o Rio, ela vai colocar algumas músicas de superação para que vocês também se deliciem nesse dia. Um abraço, gente, e até outra oportunidade.